Doutor, doutora, amigos aí da Faculdade Legal, aqui o professor Custódio Nogueira, em mais um curso de execução, não é? Tenho vários cursos aí pontuais de execução, facilitando bastante, acredito, o raciocínio e ajudando no exercício da sua advocacia trabalhista na fase de execução, porque é árdua, né? A fase de execução realmente ela é muito difícil quando executado não paga. Aí, meu amigo, de acordo com o 878 da CLT, 878 aí da CLT, quem tem que dar andamento na execução é o advogado exequente, em regra o empregado. E aí, então, nós estamos formulando aí, tenho formulado vários cursos aqui no Legale de execução, vale a pena conhecer, que são bem pontuais. Nesse curso aqui, o que nós vamos estudar? A sucessão de empregadores, né? É importante, logo de preliminar, dizer o quê? Não é sucessão da empresa, necessariamente. Aqui, o que nos importa é sucessão de empregadores, porque não só a empresa é empregadora, nós temos outras modalidades de empregadores, né? No dissídio aqui do trabalho, no direito do trabalho, se estuda na figura do empregador e não a figura do empresário, né? A figura do empresário está no 966 do Código Civil, está lá dizendo lá que empresário então é quem tem atividade organizada com fim de obtenção de lucro. Essa é a figura do empresário, mas para ser empregador não precisa ter atividade organizada com fim de obtenção de lucro. O empregador doméstico é empregador, e ele não tem lucro com o empregado doméstico, e ele responde como responde uma SA, por exemplo, aqui na Justiça do Trabalho. Uma outra questão, o empregador equiparado. Quem é o empregador equiparado? Ora, o empregador equiparado somos nós, né, profissionais liberais. Não necessariamente somos empresários, né? Um dentista ele não é empresário. Ele pode não ser empresário enquanto trabalhando sozinho, só que ele é um empregador, ele pode ser um empregador e vai responder também. Por isso que se estuda a figura do empregador. Porém, antes de já estudarmos a sucessão do empregador, é muito importante enxergar a questão da ausência do empregado primeiro, que seria aí a sucessão do empregado, no sentido de como que você, eventualmente, advogando pelo empregado, e esse empregado morre, não é? E o processo está andando. Como que você, advogado, vai regularizar a representação processual? Porque se o seu cliente empregado morreu, com ele morreu os poderes que ele te deu na procuração. Ou seja, o colega não tem mais como continuar advogando, porque você não tem mais poderes. Seu poder cessou porque o seu cliente morreu. Empregado morreu, acabou o poder. Não é? Você pode até colocar na procuração e também no contrato de honorários que obriga os dependentes, né, os sucessores daquele empregado que te contratou, obriga a seguir contigo. Você pode colocar, acho interessante, né, mas não necessariamente será dessa forma. E aí, com o processo em andamento, ou mesmo antes de distribuir a ação, imagina você, o empregado sofre um acidente de trabalho e morre. Aí você fala, nossa, mas isso é muito difícil acontecer. Em que país você está, meu amigo? Doutora, onde você está aqui? Você acha que é difícil morrer gente trabalhando? O Brasil é um dos açougues do mundo. O Brasil é o quarto país em acidente de trabalho. Aqui morre gente, mas morre muita gente trabalhando. O que falta é advogado que sabe postular o direito daquele que foi para o além. Isso falta. Aí, então, o que a gente tem que enxergar nisso tudo? Poxa vida, morreu lá o empregado, a mulher dele lá, ou a convivente dele, ou o convivente dele me procurou para entrar com a ação. Como é que eu faço para dar legitimidade para esse camarada agir em nome daquele que morreu? Ou morreu no curso do processo? Enfim, como regularizar essa representação processual? Por meio do quê? Por meio da habilitação dos dependentes que estão relacionados, sabe aonde? Lá no INSS. O empregado, quando é contratado, ele põe lá os dependentes dele, leva documento, aquela coisa toda. O empregador informa o INSS. Lá no INSS estão os dependentes desse empregado. Estes sim que têm direito na partilha trabalhista dos direitos desse trabalhador, que não tem nada a ver com a partilha da família, não é? Lá no cível, não tem nada a ver, a partilha trabalhista é outro caminho. Então não tem inventário,
Tem que ver no INSS quem são os dependentes daquele trabalhador, tá ok? Então, bem tranquilo. Sempre trazendo os contatos aí inicialmente. E, diante de tudo que eu já expliquei, vamos ver aí primeiro a sucessão de empregados, né, na lei, para depois estudarmos, então, com mais tranquilidade e profundidade a sucessão de empregadores. Pois bem, a de empregado está aí, então, ó, na Lei 6858 de 80, não é? Dizendo aí, ó, que serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante o INSS. O que vai ser pago em cota igual? Os direitos trabalhistas do empregado, né? Relação de emprego. Na falta de dependente habilitado no INSS, aí sim é que vai ver lá a questão de inventário. Mas é muito difícil por conta de que o trabalhador tem lá os dependentes habilitados no INSS. E se precisar dos dependentes da questão de inventário, já está aí também o CPC, para você ter um material bem completo, né? Trazendo lá o CPC artigo 75. Deixo uma jurisprudência nesse caminho, para você ver bem como a coisa funciona. E ainda essa questão que envolve aí a união estável. Por quê? Olha só que interessante. Imagina se quem te procura é a convivente do empregado, e no curso do contrato de trabalho dele, ele, quando foi admitido, ele era casado com A. Quem te procurou é a convivente B. E aí, acabou o casamento, ele não informou o empregador, constituiu uma união estável e morreu. Essa convivente te procura. Aí você vai entrar com reclamação trabalhista para ela, como é que você vai dar legitimidade? Porque os dependentes que estão habilitados no INSS que são os habilitados. Ela, convivente, é parte legítima. Você vai ter que entrar com uma ação lá na família de reconhecimento e de solução de união estável e depois entrar aqui ajuizar a reclamação. Ou, melhor ainda, já entra com a reclamação trabalhista, informa que distribuiu lá na família para interromper a prescrição aqui. Do contrário, a prescrição trabalhista vai correndo. Ok? Show de dica, hein, meu amigo? Vamos lá agora, sim, ver a sucessão de empregadores. O primeiro que nós vamos ver é a sucessão do empregador pessoa física. Como eu falei também, preliminarmente, nesse encontro, a questão do empresário, a figura do empresário, né, que não nos importa. Imagina, nós aqui, advogados, nós podemos ser empregadores, dentistas, engenheiros, enfim, médicos, profissionais liberais. Podem ser empregadores, sem necessariamente ser empresários, lá do 966 do Código Civil, que traz a figura do empresário, atividade organizada com fins de obtenção de lucros, né? Isso daí é a figura do empresário. Aqui no direito do trabalho não importa quem é o empregador, não precisa ser empresário, pode ser a pessoa física. E a sucessão do empregador pessoa física? Outro exemplo, doméstico, empregador doméstico. Cuidador de idoso. Cuidador de idoso anota a carteira lá do cuidador dele, e aí naturalmente, né, por uma ordem natural, primeiro morre lá o idoso. E o cuidador, como é que fica? E as verbas rescisórias do cuidador, quem vai pagar? Porque o idoso está no além. Quem é que vai pagar as verbas rescisórias? Veja, isso pode acontecer com os empregadores equiparados, que são os profissionais liberais que eu acabei de comentar, que estão lá no parágrafo 1º do artigo 2º da CLT, que traz a figura do empregador. Muito bem. E agora, como é que faz? Como é que faz para esse empregado receber? Como é que fica? Tem sucessão de empregador pessoa física? Não, não tem. Empregador pessoa física morreu? Morreu. E o que acontece com o contrato de trabalho? Acabou. O empregado, que é pessoa física, se ele morrer, como a gente já explicou, acabou o contrato de trabalho, acabou o poder da tua procuração, já era. O empregador, pessoa física, morreu, e aí? Já era também. Não tem sucessão. Ah, mas e os herdeiros do empregador doméstico, lá do cuidador de idoso? O que tem? Você acha que os dependentes vão herdar um contrato de trabalho? Não, né? Os dependentes podem fazer um novo contrato de trabalho. Aí tudo bem. Mas como o empregador, pessoa física, lá o idoso faleceu, o cuidador daquele idoso teve rompido o contrato de trabalho. Tá certo? Acho que ficou claro. Agora resta saber como é que vai ficar o pagamento das verbas rescisórias. Quem que vai pagar, já que o empregador, pessoa física, não está mais aqui? Aí
quem vai pagar, aí sim é que vai lá no inventário e habilita o crédito no inventário. Quando for fazer a partilha, primeiro tem que pagar o que o decujus que morreu deixou. Paga todo mundo que habilitou o crédito lá, inclusive o cuidador de idoso está lá, ó, averbando o crédito dele lá. Dividiu tudo, recolhe todo o monte mor, que é o patrimônio que ficou, que o decujus deixou, o idoso deixou, e aí abate tudo que ele deve, paga todo mundo que ele deve, que estão habilitados lá no auto de inventário, o que sobrar divide com os herdeiros, cada um no limite do seu quinhão, do direito que tem para receber daquele que faleceu. E assim se resolve, não é? As verbas do trabalhador que viu o seu empregador falecer. Então esse é o caminho aí, tranquilo. Tá? Eu deixo fundamentação. A fundamentação é o 779 lá do CPC. Olha só, a execução pode ser promovida contra o espólio, não é? Os herdeiros ou os sucessores do devedor, junto também com os 75 do Código Civil. E aí você tem a fundamentação. Inclusive eu deixo essa jurisprudência, não é? Olha lá, empregador, pessoa física, falecimento, extinção do contrato de trabalho. Viu? Empregador, patrão, pessoa física. Ausência de sucessão pelo espólio. O que é espólio? Os dependentes do empregador, pessoa física que faleceu. Então ninguém herda contrato de trabalho, ninguém herda pessoa, não tem sentido isso. Empregador, pessoa física, morreu, vai com Deus. E aí? Aí aqueles que ficaram aqui, ó, que eram empregados daquele empregador que morreu, pessoa física, rompeu o contrato de trabalho, tranquilo, e busca satisfazer as verbas rescisórias na forma que eu coloquei. Caso os dependentes não pagam. Regra geral, os dependentes daquele empregador, pessoa física que faleceu, já pagam o contrato aqui e acerta a vida das verbas rescisórias com esse empregado. Se não pagar, vai lá e procura onde está esse inventário, vai atrás de bens, aí é execução, meu amigo, aí vai buscar esses valores aí, para você ter o réu, identificar o réu, para você poder entrar com a sua ação, né? Então, é uma questão bastante interessante isso aí também. Muito bem, então nós vimos a sucessão do empregado, trabalhador, e vimos a sucessão do empregador, patrão, pessoa física. Agora vamos nos casos que mais acabam interessando por serem relevantes, né, de maior ocorrência no processo de trabalho, não que os dois primeiros não sejam, que é a sucessão, agora sim, de empresa, não é? Uma empresa sendo alienada, outra empresa comprando, enfim, o trespasse, né, empresarial, essa coisa toda. Como é que fica a responsabilidade da empresa que foi adquirida e da empresa que adquiriu? Ou seja, como é que fica a responsabilidade da sucedida, como é que fica a responsabilidade da sucessora? Isso é um tema relevantíssimo, que, por conta da reforma trabalhista, deixou a CLT num ponto completamente diferente do próprio Código Civil, diferente da lei das SAs e diferente do CTN. Numa regra geral, nestes institutos que eu acabei de mencionar, o sucedido responde. Na CLT, o sucedido não responde. Justo aqui que o crédito é do trabalhador, o legislador criou uma forma, como vamos dizer, uma forma assim, única, como quem diz, como quem tira uma carta da manga para dizer que o sucedido não responde. Aí é que precisa do advogado do exequente, que em regra é o empregado, saber manejar a execução para alcançar, sim, a sucedida, porque muitas vezes o contrato de sucessão de empregadores é apenas e tão somente para blindar o patrimônio da sucedida, não é? Dentro daqueles contratos cítricos, contrato de laranja, né? que muito nós conhecemos aí na prática. E aí o advogado tem que ter esse insight aí de saber discernir quando houve ou não houve uma sucessão de empregadores, uma sucessão ali na continuidade da atividade. Então, vamos supor, hoje funciona aqui Faculdade Legale. Estou aqui na Faculdade Legale, à vontade, estou gravando aqui, né? O Rodrigo está me gravando, então a gente está trabalhando aqui junto, todo mundo aqui na Faculdade Legale, beleza. E aí? Aí, amanhã, o Legale é uma instituição privada, nada impede de ser alienado, vendido. Aí vem uma outra empresa e compra o Legale aqui. Aí passa a ser Faculdade X.
Beleza. Essa faculdade X que veio aqui, ela se tornou a empresa sucessora. E o Legale, a empresa sucedida. Por quê? Porque o Legale teria sido sucedido pela faculdade X. Ok. Resta saber como se configura essa sucessão. Se essa empresa X vem aqui, compra o Legale do jeito que ele é hoje, mantém o pessoal que trabalha aqui hoje. Mantém aí de novo o Rodrigo Bigravano, enfim, mantém tudo como está aqui. As mesmas instalações, não muda nada. Mantém o mesmo fundo de comércio, aí, que seria o contato de todos que se relacionam aqui com a faculdade Legale. O que é isso? Isso é sucessão de empregadores. Não houve cisão da atividade, isso é sucessão. O desafio do advogado, do empregador, é demonstrar que houve uma cisão, não houve um aproveitamento, sequer de mão de obra. Então não houve aproveitamento nenhum, comprou só o nome, só a marca. Veja, nem as cadeiras são as mesmas. Mudou a estrutura, mudou o layout, mudou tudo. Agora o professor grava de cabeça para baixo, sabe essas coisas? Então, mudou, não é mais a mesma configuração. E aí, busca-se então afastar essa configuração. Quer ver um exemplo legal para o advogado dos empregadores? Por exemplo, estamos lá num shopping e tem lá o shopping, a praça de alimentação. Aí a praça de alimentação, por acaso, só pode ter restaurante, né? Na praça de alimentação, pode ter alguma coisa vendendo lá, bolsa, sapato? Não pode. Se é praça de alimentação, é praça de alimentação. Então, se tem um restaurante que funciona lá, restaurante de italiano de massa, muito bem. Aí sai esse restaurante, porque fechou, enfim, encerrou a atividade, e ele está sendo comprado por um outro restaurante, porque é praça de alimentação, só pode ter restaurante lá. Agora quem compra ele é um restaurante alemão, vai vender joelho de porco lá. Já comeu joelho de porco? Meu amigo, eu fiquei besta o dia que eu comi esse negócio. Tem carne que dá até medo, tanta carne que tem naquilo. E aí é o restaurante alemão agora que está lá. Ah, então é sucessão, porque continuou explorando a mesma atividade de alimentação. Não, né, meu amigo? É praça de alimentação. Tem que ver se os empregados continuaram, se o layout mudou, não mudou, se está aproveitando as instalações ou não. Então, a sucessão de empregadores não é um negócio tão simples assim, não é? Quer ver um exemplo bem bacana para a gente enxergar com mais profundidade esse negócio de sucessão de empregadores? Eu tenho um julgado aqui, nada melhor do que analisar caso prático. Não é? Então eu tenho um julgado, já vou mostrar a lei, essa coisa toda. Vamos analisar primeiro um caso prático que foi reformado no tribunal, que aí vai nos permitir entender com mais profundidade ainda, fora o que eu já expliquei e o exemplo que dei. Então vamos lá estudar essa jurisprudência aqui, ó. Sucessão, configuração e a responsabilidade. Decisão recorrida, ou seja, sentença, porque isso aqui é um RO. Como é que ficou a sentença? Ficou assim: pretende a reclamante o reconhecimento da sucessão entre as empresas, com a responsabilização da segunda reclamada, para reconhecer aí a sucessão. Entretanto, da prova produzida nos autos, não restou demonstrada a alegada sucessão que o empregado sustentava, não havendo prova da transferência de titularidade e da atividade entre as reclamadas. Entendeu o juiz da vara do trabalho que não tinha prova pela transferência de funcionários e clientes e tal, não tem prova de nada disso. E assim vai até aquela parte ali, ó, fundamento recursal. Muito bem. Essa foi a sentença. Vamos ver agora qual foi o RO do empregado. Alega o empregado que, apesar da sucedida e da sucessora possuírem personalidades jurídicas diversas, porque possui mesmo, né? A sucedida tem o CNPJ dela, a configuração do quadro social dela e a sucessora completamente diverso. E aí diz o empregado no RO dele que elas, empresas, se sucederam no exercício das atividades econômicas desenvolvidas. Aduz, diz, sustenta que a segunda reclamada não só adquiriu as máquinas, mas também se transferiu e se instalou no mesmo local. Opa, olha aí, ó. Então quer dizer, batendo lá na sentença, está dizendo para o tribunal o seguinte, ó, não foi só compra de máquina, mas a segunda reclamada se instalou onde funcionava a primeira, no mesmo endereço e no mesmo galpão. Continua o RO dizendo, alerta para o fato de que a citação da segunda reclamada foi cumprida no endereço da primeira,
e que a certidão do oficial de justiça juntada comprova de forma cabal que a segunda reclamada exercia a mesma atividade industrial e comercial no mesmo endereço da sucedida da primeira. Então, o que aconteceu aqui? No RO, o advogado do empregado está demonstrando que são muitos elementos e que se pretende deixar claro, né, que está se deixando claro que o juízo da vara do trabalho está errado, porque tem elementos, sim, para reconhecer a sucessão de empregadores. Tese decisória. Agora vamos ver a decisão do TRT, como é que ficou. A sucessão trabalhista, segundo a doutrina clássica, caracteriza-se pela efetiva transferência da unidade econômico-jurídica, sem solução de continuidade dos serviços prestados pelos empregados da sucedida. Viu só? Então, como é que se configura a sucessão trabalhista? Tem que haver essa transferência sem solução de continuidade. O que é isso? Todo mundo continua trabalhando, sem que nada houvesse, e foi feita a alteração de sucessão de empregadores. Mas nada mudou, não houve a sucessão de continuidade dos serviços prestados. É isso. Pode até haver alteração de empregados, mas não a cisão da prestação da atividade em si. Lembra dos restaurantes italiano e o alemão? O restaurante italiano fechou, vendeu para o alemão, vamos supor, reformou, então parou de trabalhar, houve a sucessão. Aí fechou o restaurante italiano, decorou o alemão, até fazer o restaurante alemão, aquela coisa toda, passou um mês e o restaurante alemão começou a funcionar. Então, ali não houve sucessão, não é? Diferente desse caso. Vamos lá na parte em negrito. A exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, utilizando-se das mesmas instalações, mesmas máquinas, dos mesmos empregados e da clientela do empregador anterior, são elementos que evidenciam a sucessão trabalhista. Pronto, acabou restando reconhecida a sucessão trabalhista, não é? Deu provimento e declarou a responsabilidade aí da segunda reclamada. E dentro do contexto da solidariedade, não é? De modo que quando chegar na execução já vai em cima do patrimônio das duas, da sucedida e da sucessora. Então, esse julgado serve para demonstrar o raciocínio de como funciona a demonstração na prática, dentro de um processo trabalhista, da sucessão dos empregadores. É assim que se demonstra. Esse é o caminho. Que não houve sucessão, ou melhor, que não houve cisão da atividade da empresa, solução de continuidade. Ou seja, houve alteração da empresa nos bastidores, do nome, do quadro societário. Mas a atividade do empregador não parou, ela continuou, os empregados continuaram a trabalhar. Então, essa é a legítima sucessão trabalhista, não é? Muito bem. Resta saber agora como é que fica a responsabilidade do sucedido, aquele que saiu, e do sucessor, que foi a empresa que chegou agora, que comprou a empresa que foi embora, não é? Como é que está essa responsabilidade? Como a gente já comentou, no primeiro momento, para o processo do trabalho, antes da reforma trabalhista, se houvesse a sucessão de empregadores, os dois, sucedido e sucessor, responderiam e acabou. Não tem esse negócio, só responde o sucessor. Não tem isso, como tem hoje na CLT. Antes da reforma, respondia os dois e acabou, dentro ainda da responsabilidade solidária. Pois bem, e aí? Aí o advogado do empregado ele tem que saber impugnar isso, desde a petição inicial, viu? Caso esteja diante de um caso prático, fático, que envolva aí a sucessão de empregadores. Então, esse é o caminho. Vamos, então, ver como a lei ficou, que é o artigo novo, 448-A da CLT, para a gente poder entender isso. E aí eu trago as normas para a gente bater nesse raciocínio, para dizer que isso aí está equivocado. Então, vamos lá? Olha aí, ó, sucessão de empregadores, né? O artigo 448 da CLT não foi alterado, coloquei ele aí, e foi criado, né, o 448-A pela reforma trabalhista. Vamos ver o que diz o 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista aí na CLT, as obrigações trabalhistas, olha isso, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida foi aquela que foi vendida e saiu fora. E aí essas obrigações, ainda que o empregado trabalhasse desde lá do tempo da sucedida, são de responsabilidades do sucessor.
Então, quer dizer que a CLT, pela reforma trabalhista, blindou o sucedido, a empresa sucedida, porque responde só a sucessora. E aí criaram esse parágrafo único, olha lá, a empresa sucedida, aquela que saiu, responde solidariamente com a sucessora. Quando? Ficar comprovada a fraude na transferência. Então, isso daí, no meu ver, não tem nada a ver, né? Porque como que, por exemplo, o empregado vai provar fraude na sucessão e só o sucessor responde? Para alcançar o sucedido, o empregado tem que provar fraude na sucessão, que é um negócio meio nada a ver, não é assim que funciona. O sucedido responde, lógico que responde, no Código Civil responde, no CTN, questão tributária, responde, na lei das SAs, a companhia cindida, ela responde. Por que só a responsabilidade trabalhista blinda o sucedido? Qual o sentido disso? Né? Então não faz sentido. E aí? O advogado do empregado tem que saber manusear essa discussão. Por quê? Porque, eventualmente, você está num caso em que você pode executar lá, você pode entrar com ação contra o sucessor, só que o sucessor não tem patrimônio. Aí você vai nadar, correr todo o risco do processo contra o sucessor que não tem dinheiro, e o sucedido está lá dando risada. Então você tem que saber trazer o sucedido para responder sim, para trazer a responsabilidade dele sim no processo. Isso bem tranquilo, viu? Tem que saber desenvolver esse raciocínio e então conseguir a responsabilidade dele utilizando destes institutos. 124 lá do Código Civil, a Lei das SAs e o CTN, que eu vou mostrar aqui tudo passo a passo. Né? Então, bem interessante. Aqui eu tenho até um julgado, não é? Que diz o seguinte, olha só, sucessão trabalhista, responsabilidade do sucessor. O reconhecimento da sucessão de empregadores impõe responsabilidade integral sobre a sucessora, incluindo as obrigações contraídas pela sucedida, ainda que a incorporação tenha ocorrido em 2016, após a dispensa do reclamante, conforme determina o 448-A. Então, o que esse processo fez? A relação de emprego, ela foi anterior à reforma trabalhista. E aqui, TRT da 2ª Região, já aplicando a lei da reforma trabalhista para casos ocorridos antes da reforma. Com todo respeito à decisão da turma do TRT da 2ª Região aqui, mas é o quê? Absurdo. Né? Não faz o menor sentido isso daí, a gente respeita a decisão. Aqui o advogado do empregado, eu não sei que tese que ele discutiu, né? Seria interessante verificar se ele discutiu as teses que nós vamos colocar aqui para o colega, que é Código Civil, né? CTN e também a Lei das SAs, e levar isso para o TST. E vejo ainda, aproveito para comentar, que o TST, num julgado recente, ele deu uma decisão bem interessante, que é uma tese que eu também já defendo desde a petição inicial, no sentido de quê? De que os contratos, olha bem o que eu vou comentar, contrato de trabalho firmado até 10/11/2017. Contrato foi firmado até lá? Foi firmado até lá. Não aplica a reforma trabalhista no direito material daquele contrato. Por quê? Porque não vigia a reforma trabalhista ainda. A lei da reforma trabalhista só vale para contrato de trabalho firmado depois do 11/11/17. Esse é o contexto tecnicamente correto. Olha aí que bacana, né? Assim que a coisa funciona. Então o TST está se posicionando, mas muitos juízes de vara do trabalho e decisões de TRT, como essa dessa turma aqui do TRT da 2ª Região, fala sério, né? Aplicar a reforma trabalhista de 2017 numa relação de emprego lá para trás, de 2016, não dá, né? Então o advogado tem que saber levar isso. Por isso que eu gosto de trazer julgados, para mostrar para você, porque muitas vezes a gente faz um curso e explica a lei, pá. Aí, a impressão que você que está acompanhando tem é que, por exemplo, o tribunal vai aplicar desse jeito. Mas não vai. É justiça, meu amigo, é jurisprudência, é um cardápio de restaurante, tem o que você quiser lá, é uma praça de alimentação, você quer comer o que você quiser comer na praça de alimentação tem. O que é isso? Jurisprudência.
Ah, eu estou sendo desrespeitoso com a justiça? Mas lógico que não, não é? Então é o quê? É o humano que está lá e é o humano que está dando a decisão. Não é? E o que precisa? Precisa o advogado ser técnico e na medida que você entender que a justiça entregou a tutela jurisdicional de forma equivocada, você saber levar esse debate para frente. Esse é o objetivo do nosso encontro. É isso que me satisfaz, é isso que me deixa muito contente quando eu pego lá meu telefone, vou ver mídia social, você abre lá, tem um colega comentando, graças a Deus, bastante, comentando, pô, eu vi tua aula na pós de extrajudicial, na pós de direito público, na pós de acidente de trabalho, na pós de direito de trânsito, não é? Na pós de contratos, na minha participação em direito do trabalho, eu falo, puxa, um material bacana, ajudando pra caramba, pontual em cada tópico específico. Isso aí é bacana. Me ajudou num caso aqui, me ajudou. Isso aí acabou, meu amigo, isso aí já é para ganhar o dia. Né? Então, esse é o objetivo. Sempre com o máximo respeito ao Poder Judiciário e ao advogado da parte contrária. E, sobretudo, você, se eventualmente pense de uma forma diferente que a minha. Né? O respeito sempre de pé. Muito bem, então vamos lá. A questão começa aqui, né? Quando a sucessora não tem dinheiro e você precisa ir para cima da sucedida. Então, começa lá no Código Civil, artigo 1146. A orientação da Ana Matra nos leva para lá também. Vamos ver o que diz o 1146 do Código Civil? Olha só. O adquirente de estabelecimento, ou seja, o sucessor, responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, ou seja, dos débitos lá da sucedida, desde que regularmente contabilizados. Continuando o devedor primitivo, quem é o devedor primitivo? A empresa sucedida, e ela continua solidariamente obrigada pelo prazo de 1 ano, a partir do quê? Dos créditos vencidos da publicação, do momento da alienação. E, olha essa parte engrifada, quanto aos outros créditos, da data do vencimento do crédito. Então, quer dizer que, da data do vencimento do crédito, não é? Olha só, da data do vencimento do crédito, a sucedida continua responsável. Quem está dizendo isso? 1146 do Código Civil. Então, o que seria a data do vencimento do crédito? Salários. Por quê? Porque o salário é um negócio que se renova no tempo. Trabalha, recebe, trabalha, recebe. Trabalha, vence salário. Trabalha, vence salário. Trabalha, vence salário. Então, está se vencendo. E é da data do seu vencimento. Se não for pago pelo sucessor, o sucedido responde. Não é? Isso é o quê? Isso é uma legislação, entre aspas, honesta. Uma legislação correta. Código Civil. Não jogar numa vala comum. A CLT 448A. O sucessor agora responde por tudo e o sucedido não responde, a menos que seja fraude. Se por um lado essa previsão 448A da CLT que eu acabei de comentar tem como objetivo fomentar o interesse do cidadão brasileiro em adquirir empresas, no sentido dele adquirir a empresa e estar ciente de que não vai adquirir o passivo trabalhista e fazer com que isso surta interesse nas pessoas em investir, essa coisa toda, que provavelmente, né, já que é para verificar alguma boa-fé na redação da lei da CLT, da reforma trabalhista, seria essa. Tudo bem, só que essa fomentação do mercado empresarial não pode limar o direito do trabalhador. E aí é que precisa de um advogado técnico do empregado para saber pontuar direitinho, o pingo no i, saber aonde pôr a vírgula e ser um advogado técnico. Esse é o meu objetivo aqui, de te dar a mão para a gente desatar esse nó, ok? Olha aí, então está o 1146 do Código Civil, acredito que está bem explicadinho, mas de qualquer forma eu deixo mais informações aqui que vai permitir com que o colega avance e consiga entender com ainda mais profundidade. Então, visto o 1146 do Código Civil, agora a gente vai ver o 124 do CTN. Olha que bacana o 124 do CTN. São solidariamente obrigados, ou seja, tanto sucedido quanto sucessor. Inciso 1. Quem, para o CTN, questão tributária, é solidariamente obrigado? Inciso 1. As pessoas que têm um interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Qual que é o fato gerador da obrigação principal numa alienação empresarial? É o negócio. Tanto o sucedido quanto o sucessor têm interesse nessa questão principal, que é a alienação empresarial, e nos seus efeitos. Para o CTN, são solidariamente responsáveis. Então, frente ao fisco, olha para você ver como é que é. Olha para você ver como é que funciona. Então, quer dizer que para o fisco, para ir dinheiro lá para a União, para ser mais claro, aí é todo mundo solidário. A sucedida e a sucessora tem que pagar, porque a boca do leão vai morder os dois, ok? Ok. E na trabalhista? Na trabalhista nós limpa a barra da sucedida aqui, ó, deixa só o sucessor arder, porque o sucessor se vira com o empregado. Porque a questão tributária, no CTN, nós já resolvemos, não é? A União pega dinheiro na sucedida e na sucessora. Então, como é que faz? Não tem um negócio, me corrija aí se eu estiver enganado, mas não tem um negócio na CF lá que fala de isonomia, né? Parece que tem um negócio assim de isonomia. Eu não sei se é na Constituição aqui mesmo do Brasil, ou se é de outro estado aí, os países nórdicos, né? Eu acho que tem esse negócio de isonomia. Para você ver o circo legislativo aonde ele chega. E o que precisa? De um advogado técnico que enxergue. Porque se é para ler artigo de CLT, isso aí qualquer advogado faz, qualquer pessoa faz, né? Então eu não venho aqui para ler artigo de lei, eu venho aqui para mostrar para você, olha o que está aqui. Agora olha a saída disso aqui, olha a jurisprudência, né? Presta atenção no serviço e faz a coisa certa. Então esse é um caminho, né? Você vê, quer dizer que interesse do fisco, tributos, todo mundo responde. O importante é encher o bolso lá da União, beleza. E a trabalhista? Não, a trabalhista é café com leite, deixa que o empregado se vira com o sucessor. Bom, o sucedido ele não pega não, que assim dá coragem para o pessoal, para o brasileiro investir. Não dá, né? Então o advogado do empregado ele precisa saber se virar. Vamos ver um pouquinho de lei de SA, já é o terceiro fundamento. Está lá, ó, não é? Lei das SAs, 6404 do 76. Olha o artigo 233. Na cisão com extinção da companhia cindida. Então, quer dizer, não existe mais essa empresa cindida, essa companhia cindida não existe mais. E aí? Aí as outras companhias, as outras sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio, ou seja, patrimônio da que foi cindida, responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. Olha aí que interessante. Você tem uma companhia, uma SA, ela foi dividida em 4, porque ela foi cindida. Outras companhias ou outras empresas adquirem cada uma um pedaço dessa que foi cindida. Todas respondem solidariamente. Então, quer dizer, por que para o meio lá da sociedade anônima, sucedido e sucessor responde solidariamente? Por que para o fisco responde solidariamente sucedido e sucessor? E na trabalhista, por que só o sucessor responde? Com isso, você tem ideia de qual foi o teor da reforma trabalhista. Não é uma crítica generalizada, mas é para abrir os olhos, para você não ser bobo. O advogado não pode ser bobo, né? Você tem que saber o que está por trás da lei. Muito bem. Vamos ver mais uma jurisprudência. Olha isso. Essa jurisprudência aqui é significativa. Ó, sucessão trabalhista, necessária responsabilização da empresa sucedida pelo adimplemento dos créditos trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho, constituído antes do trespasse, ou seja, antes do sucessor chegar. Mas ali, olha só as fundamentações, ó, CTN, CF, não é? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa parte em negrito, ó, é inevitável asseverar que o Instituto da Sucessão Trabalhista permite ao empregado voltar-se simultaneamente contra a empresa sucedida e a sucessora. E aí vem o 124 do CTN. Portanto, a imputação de responsabilização solidária ao sucedido pelos créditos em questão tem amparo expresso na norma legal em apreço, pois que patente o interesse comum da sucedida e sucessora. Lógico, a sucedida quer receber
o valor pela empresa que a sucessora vai pagar ao longo do tempo. Empresa não se compra à vista no cartão de débito. Em relação à prestação dos serviços aí do empregado, que constitui no direito do trabalho o fato gerador dos créditos trabalhistas. Lembra que eu comentei ali, explicando o CTN? O empregado trabalha, vence salário, trabalha, vence salário. Esse é o fato gerador. Outra norma legal que imputa explicitamente a responsabilização da sucedida é a lei das SAs, que nós estudamos também. E aí, o final do julgado. Em suma, consupedâneo na visão conglobante, sistêmica e teleológica do ordenamento jurídico, ou seja, de uma interpretação harmônica de vários dispositivos legais e não de uma interpretação cega, gramatical e exclusiva do 448A da CLT. Aí, a responsabilização pelo passivo trabalhista é solidária com todas as empresas envolvidas. E ainda citou o enunciado 4 aí da Ana Matra. Não é? Olha aí que bacana, meu amigo, olha quanta tese, não é? Para você ter segurança para advogar. Então, esse é o contexto, né? Nós temos que trazer institutos, construir uma teia, construir aí a tese. E sempre que nós utilizamos normas de outros institutos, como eu estou colocando aqui, Código Civil, CTN, Lei de SA, fora do direito do trabalho, nós podemos utilizar, então, outros institutos? Podemos. Qual que é a regra geral? Quando a CLT for omissa. Aí você fala assim, mas a CLT não é omissa, né? O 448A está dizendo que a responsabilidade é só do sucessor, blindando o sucedido, nós vimos lá. Muito bem. Então não vou poder utilizar os outros institutos? Vou, não acabei de te mostrar aqui no julgado? Lógico que vai. Tanto que se utiliza. Mas qual é o caminho? O caminho para usar normas fora da CLT, quando a CLT não é omissa, aí qual que é a tese? A tese é o princípio, para você ver como o princípio é importante, a tese é o princípio do hipossuficiente, não é? O princípio protetivo, dentro da vertente norma mais favorável. Então, eu posso utilizar uma norma fora da CLT, desde que esta norma fora da CLT seja mais favorável que a norma que está na própria CLT. Pronto, acabou. Mas tem que saber escrever, né? Então, meu objetivo é esse, trazer um instituto, explicar, dar exemplo, mostrar a jurisprudência. A título de jurisprudência, estudamos essa daqui, aplicando os institutos de fora. E tem também aquela jurisprudência anterior que diz que aplica a CLT de forma gramatical e acabou, mesmo para contrato anterior, que para mim é um absurdo, mas enfim, foi a decisão do tribunal e tem que ser respeitada. Muito bem, então eu mostrei duas jurisprudências, as duas é do mesmo TRT, segunda região. Você vê que uma turma julga de um jeito e a outra turma julga de outro jeito. E é assim, mas se é assim... seja bem-vindo ao mundo do direito. Vai fazer uma pesquisa jurisprudencial para você ver. Mas não é possível. Aí, por que acaba tendo essas decisões? Depende do recurso do advogado. O que os advogados precisam entender? Que o tribunal, ele vai julgar o que tiver nos autos. Por isso que a sua petição inicial tem que ser excelente na fundamentação. Por isso que a contestação tem que ser excelente na fundamentação. Muitas vezes você vê umas decisões e você fala, meu Deus, como é que pode um tribunal ter decidido desse jeito? Olha o processo, não tinha nada no processo. Aí julgou com o que estava lá. Não é? Então, aí é que está, né? Com todo o carinho do mundo, mas quando o advogado não é técnico, ele não ajuda na construção da jurisprudência. Pelo contrário, ele afunda tudo, porque o processo dele é ruim, porque ele não sabe desenvolver. E aí, na hora de formar a jurisprudência, quando chegar no tribunal para julgar, o tribunal vai julgar, não tem nada no recurso, não tem nada das manifestações desse advogado. Aí, a jurisprudência é isso aí. Né? Então, precisa do quê? O advogado tem que ser bom, tem que ser técnico, tem que estudar, tem que conhecer os institutos. Fazer isso que você está fazendo aí. Não está acompanhando? Não está ganhando conhecimento? Esse é o caminho. Não é? Muito bem. Agora, para deixar mais mastigado ainda, para a gente ir caminhando para o final, está aqui, tese para o reclamante, né?
o 448A da CLT, que blinda a sucedida, versus Código Civil, CTN e lei de SA, que não blinda o sucedido, né? Para amarrar ele aí. E aí fala aí da norma mais favorável, não é? Questão aí do artigo 7º, artigo 5º da CF, não é? E aí vai todas as fundamentações, até com uma tese subsidiária no sentido de controle de constitucionalidade na via difusa. E aqui, para você ter um material bem completinho, eu deixo essa jurisprudência, que ela vai cuidar do que eu já comentei, que é a tese para o advogado da reclamada, raciocínio da reclamada, tá vendo? Para dizer que não houve sucessão de empregadores. E a ideia é aquela lá, ó, de não continuidade. E aí eu me reporto ao que eu comentei com relação aos restaurantes. Olha, não houve sucessão de empregadores aqui. Por quê? Porque houve uma cisão na prestação do serviço. Ou seja, não existiu aqui, por exemplo, a continuidade, né? Houve sim uma solução de continuidade, ou seja, houve uma separação. Até aqui era tal restaurante. Aí ele vendeu para o outro lá. Mas no dia seguinte não continuou funcionando. Pelo contrário, ficou parado e foi mudada as instalações, mudou toda a estrutura e agora é uma outra natureza. É sim restaurante, mas de uma outra natureza. Aí não tem sucessão de empregadores. Esse é o desafio de quem advoga tanto pelo empregado quanto pelo empregador, porque tem que demonstrar essa continuidade. Não é? Muito bem. Em outros cursos, eu volto a discutir execução, e aí nós temos lá execução, por exemplo, na terceirização, grupo econômico, bem de família, embargos de execução, embargos de terceiro, tem lá o começo, na fase de liquidação, como que se faz a fase de liquidação, como que se impugna a sentença, como que é a intimação, o que o empregador tem que fazer, como que funciona essa coisa toda, vários incidentes na liquidação, um curso temático para cada ponto. Tudo assim, mastigado. Meu amigo, eu te entrego o prato pronto, não precisa nem esquentar isso aqui, é só sair mastigando a parte contrária. Sucesso, arrebente na sua advocacia.